Boa tarde. Hoje, pessoal, estou aqui hoje fazendo mais essa filmagem para passar para vocês uma lição de vida muito bonita que eu ouvi e aprendi. Mas primeiro eu quero ler meu poema que eu fiz baseado aqui na nossa região, porque aqui na nossa região ela é muito bonita, ela é muito rica na natureza, sabe? Então a gente tem que preservar a natureza. Sempre quando eu faço meus vídeos, sempre eu falo, vamos preservar a nossa natureza, não vamos deixar a nossa natureza acabar, não vamos deixar ela morrer, vamos construir a nossa natureza para que ela tenha continuidade. Em meio de tantas coisas tristes que nós estamos vivendo hoje, ainda há muita beleza na nossa natureza. Ontem eu fui lá para a beira do rio, sentei lá para ficar um pouco ali respirando aquele ar puro. Resolvi fazer essa mensagem baseada aqui na nossa região. A mensagem é mais ou menos assim: Araras, passo lindo de se ver. Estava, estava sentada na beira do rio para me descansar. Não pude deixar de observar aquela linda ave pousar, voando para as veredas passar. E tudo que pude observar, naquele pássaro encontrei. Seu bico cor da noite, seus olhos cor de anil, suas lágrimas molham as relvas que espalha por este sertão. Seus pés são teus passos que guia toda nação. Teu peito avermelhado, cor da lua prateada, ai como é linda de se ver, suas asas avermelhadas. É o nosso sol dourado, que brilha ao amanhecer. Falando tudo isso, emocionada eu fiquei, porque quando ela abriu as asas, eu pude observar de todas as cores que eu falei. Naquele pássaro encontrei. Que mais me admirou foi quando ela voou, representando o seu peito juvenil, representando a bandeira do Brasil. Toda a nação brasileira, representando a arara faceira, do arara faceira, representando a bandeira do Brasil. E o nosso céu estrelado, lá vai a ave prateada, para as alvoradas do nosso sertão, representando toda a nação brasileira, lá vai a nossa ave parceira, que é a arara brasileira, representando a nossa nação. Gente, então, eu fui criada na fazenda, tudo isso que eu tô falando aqui, eu já vi e senti na realidade. Então, eu gosto de passar minhas coisas assim, que eu já vivi. Hoje, a gente vive um pesadelo. Portanto, ainda tem muita coisa boa, mas ultimamente a gente vai vivendo no nosso planeta, vendo tanta coisa destruída, tanta morte, tanta derrota, gente. Ainda há nação, ainda há esperança, porque quando a gente vê um pássaro voando, um ninzinho, que é igual aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é um ninzinho que tá aqui, ó. Olha aqui que gracinha, pessoal. É a natureza. Então aqui, ó, eles constroem seu ninho com o maior carinho do mundo, ó. E aqui ele bota, choca seus ovinhos e deixa. Vai embora, bate asa. Mas tem continuação. Assim somos nós. Nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós for, mas nós sempre vai ter alguém para continuar o nosso trabalho. E é isso que eu falo. Eu fui criada na roça, então eu não gosto de cidade. Eu vou na cidade porque precisa, mas meu lugar é na roça. Eu vivi muita coisa boa, muita coisa bonita, mas hoje o que a gente vê não é bonito, não é legal, sabe? É a natureza. Então, eu inspiro muito na natureza, eu baseio minhas coisas, tudo assim que eu faço, tudo baseado na natureza. Aqui, esse aqui, ó, que fala aqui de flores. De repente, há flores nos caminhos, há tom suave de rosas, roxo lilazes, há tom suave no cantar dos passarinhos. Dentro do peito, os brotos de quimeras vão se abrindo. No nascer da primavera, de cada flor que a gente olha, a gente espelha, a gente vê uma beleza. Então, pessoal, eu aprendi também que muitas vezes a gente tem que cultivar, a gente tem que plantar, a gente tem que deixar continuação.
E eu vou contar uma história que eu ouvi e já contei ela várias vezes. E eu gosto dela demais, da conta. Sempre quando eu faço, que tem a oportunidade de eu falar ela, eu vou falar e vou passar, sabe, para todo mundo. Há muitos anos, havia uma senhora que ela pegava o ônibus para ir para o trabalho. Todos os dias, essa senhora pegava esse ônibus. E ao lado dela se sentava um jovem. Ela pegava uma cabacinha e ela sentava do lado da janela do ônibus. Ela enfiava a mão naquela cabacinha e jogava a sementinha. Quando era na volta, ela fazia o mesmo processo. Ela tornava a enfiar a mão na cabacinha, jogava novamente. Aí, um dia, o cara perguntou para ela, falou, minha senhora, por que a senhora faz isso todo dia? Eu senti incomodado com aquela senhora fazendo aquilo todos os dias. E perguntou para ela por que ela fazia aquilo. Não tá vendo a senhora que não vai nascer algo nesse asfalto preto? Jamais nascerá. E ela não respondeu a pergunta para ele, continuou seu trabalho. Um dia, ele não foi. Passou muitos os dias. Choveu. Aí ele foi, pegou o ônibus, chegou, entrou no ônibus, ela não estava lá. E aí ele pegou e perguntou para outra que estava do lado. Falou, minha senhora, cadê aquela senhora idosa que ia sempre ao meu lado? Cadê ela? A mulher respondeu para ele, você não sabe? Ela morreu? Ele ficou triste, ele passou a mão na cabeça por muitas e muitas horas. Ficou em silêncio, andando para um lado e para o outro dentro do ônibus, sem palavras, silêncio, cabeça baixa. Aí ele pegou e perguntou para a outra senhora que estava do lado. Falou, um dia eu fiz uma pergunta para ela, só que ela não me respondeu. E eu fiquei curioso com aquela pergunta, porque ela ficou em silêncio. Aí a senhora levantou, aproximou-se daquele jovem e pegou a combuquinha, entregou para ele. Falou aqui, ela mandou falar para você continuar o trabalho dela, porque ela não estaria aqui para ver a beleza, mas você sim. Você vai estar e vai continuar para ela. Ele pegou e irritou-se com a senhora e falou, por que eu tenho que continuar o trabalho dela? Por que eu tenho que continuar? E pegou aquela cabaça sem palavras e foi embora. Como foi um dia, choveu muito naquela região, sabe? E esse jovem entrou no ônibus. Quando o ônibus andou certa distância, ele olhou. Para a surpresa dos olhos dele, ele viu, naquele imenso asfalto preto, de um lado e de outro, tudo florido, com várias e várias flores de todos os tipos. Ele ficou emocionado e levantou-se e falou, obrigado, minha senhora, por ter me ensinado esta lição, pois eu vou continuar o seu trabalho. Você não está aqui hoje para ver a beleza que está aqui, mas eu sim, eu estou para ver. E vou continuar o seu trabalho por muitos e muitos anos. Muito obrigado por ter me ensinado esta lição, porque eu não vou deixar morrer, não vou deixar acabar aquilo que a senhora começou. Às vezes, não serei eu que estarei aqui nesse ônibus para contar, mas sim, outro continuar aquilo que nós dois deixamos, nunca vai acabar. E assim, gente, termina a minha história com essa lição de vida maravilhosa que eu tenho para deixar para vocês. Eu me despido com vocês com essa lição de vida. Então assim somos nós. Vamos fazer, pessoal, igual esse jovem. Não vamos deixar nosso trem acabar, não. Vamos dar continuação para aquilo. Às vezes eu não vou estar aqui, mas sim, nossos netos, nossos filhos vão dar continuação naquilo que nós plantou. Então eu finalizo essa história, que é essa lição de vida maravilhosa, e deixo para todos vocês uma boa tarde. Muito obrigado. Tchau. Beijo.